Olá, muito bom dia para você. Tá começando aqui pela Terra FM 104,3. Mais uma edição do Jornal da Terra. A partir de agora até as 8 da manhã, você tem acesso a muita informação através do jornalismo da Terra FM. Nós estamos recebendo hoje aqui nos nossos estúdios o Cássio Souza para falar sobre as ações do governo Lula em 2023. Acertou mais, errou mais. Cássio, é um prazer tê-lo aqui na maior e mais ouvida emissora de rádio do Centro-Oeste brasileiro. Como é que você avalia as ações do ministro Haddad e de sua equipe econômica? Bom dia. Bom dia, Tiago. Bom dia a todos os ouvintes aí da rádio. Aqui a bancada, o Zé e o Luciano também. Olha, a gente tem muitas coisas positivas, mas alguns retrocessos nesse governo. Muitas coisas aí entraram em vigor, por exemplo, né, com uma série de dinheiros que foram pagos para deputados aprovarem, a exemplo da reforma tributária, que agora passa a vigorar daqui a algum tempo, né? Claro que tem uma fase ainda de adaptação, mas agora a gente começa a comer, por exemplo, um frango, uma picanha, com um preço mais atrativo, por exemplo, né? Tá, mas esse preço, ele é orgânico, ele é a organicidade do mercado trabalhando, é aquela velha teoria aí de oferta e procura, ou há ações do governo mesmo que provocaram essa queda inegável nos produtos, sobretudo nos primários? A gente tem, na verdade, um choque de fato de produção que começou com os grãos, o excesso de grãos com a parte de soja e milho, por exemplo, que impactou aí no agro no Brasil inteiro. A gente viu uma série de problemas no último semestre, né, desse ano. Isso é um efeito cascata, na verdade, não só de medidas do próprio governo para auxiliar aí uma série de medidas, né, de queda de preço, de controlar a inflação. Isso acaba acontecendo na economia como um efeito cascata. Mas é inegável que uma série de produtos na gôndola do supermercado já está mais barato, a gente consegue visualizar isso com mais facilidade, mas isso também tem um custo, né, Tiago? Poxa, o produtor que plantou lá atrás com um preço muito mais elevado agora, ele vai colher com um preço, o grão, a carne, a um preço menor. E a boa realidade, a gente sabe que, infelizmente, a maioria desses produtores não fizeram a trava de preço. Então, isso, no próximo ano, vai ter um impacto muito grande na economia. Vai faltar dinheiro no bolso do produtor. E como é que ele vai girar a próxima safra? Então, poxa, hoje está mais ameno, mas esse problema pode ser jogado mais para frente e vai trazer consequência para todo mundo. Então não é só flores, né? Não é só flores, a gente precisa preparar aí, porque inclusive o dinheiro que sai do campo é o que movimenta em grande parte as cidades. A gente vê que o setor de serviços ele deu uma desacelerada nesse último trimestre, e ele é o maior empregador, são quase 70% das pessoas empregadas no setor de serviço. Então, deve impactar a economia de forma bastante geral. Muito bem, Zé. Cássio, bom dia. Eu ouço muitas pessoas falar, você foi mais um a respeito da verba repassada a deputados em troca da aprovação do marco fiscal. No antigo governo, essa deliberação era feita pelos próprios deputados. O orçamento fantasma, ele dava ao deputado, né? Secreto, fantasma, assombroso, qualquer coisa, ele dava ao próprio deputado o poder de legislar sobre o dinheiro. Então, agora nós temos um executivo que foi eleito com minoria no legislativo. Existe alguma outra forma de se aprovar medidas sem ser repassando verba aos deputados? Eu não conheço. Se existir, é bom a gente falar aqui que o governo vai correr atrás e tentar ver qual é essa medida. Então, nós temos uma série de medidas. A coisa que me espanta, por exemplo, durante 40 anos tentou-se aprovar um novo ajuste fiscal e nunca foi conseguido. E o atual governo aprovou isso na semana do Natal com minoria dentro do legislativo. Quer dizer, o jogo político está sendo bem jogado. É inegável você dizer, não, mas o Lula... Não, mas o Lula está aprovando aquilo que ele propõe dentro de um legislativo onde ele é minoria. E com o déspota Arthur Lira com a faca na mão. Então, eu acredito, e você tem toda a razão, que o preço dessa estabilidade dos preços virá. Mas ele pode também ser negociado assim que vier.
porque existem isenções, existem juros menores na captação de dinheiro para o replantio, enfim, são medidas que vai se adequando no dia a dia. O que eu acho é que não há outra forma. Não há outra forma de um executivo governar tendo a minoria no legislativo, a não ser soltar a verba para deputado. É igual ontem eu tive uma conversa amena com um amigo que é partidário do antigo governo, que ele me dizia, mas o Lula colocou o Flávio Dino. Eu falei, opa, ele só indicou, quem colocou foi o Senado. Não, mas se ele colocasse um cachorro, o Senado aprovaria. Então né? significa que o Senado não é a maioria que apregoava ser. Porque o Senado se dizia, não, nós somos a maioria, nós somos contra o governo. Não é exatamente isso. A gente sabe que na prática, historicamente, não é assim, Zé. O Senado e a Câmara vai se convertendo mediante as conveniências ao longo do tempo. Mas só uma pequena ressalva, o ministro Flávio Dino está longe de ser um cachorro. Não. Assim, ele é um homem que tem um notório saber. Disse isso. Não, eu só estou enfatizando. Eu até sou um admirador da capacidade de explanação do Dino. Pois é, eu também. Não estou aqui dizendo que eu aprove o nome dele, estou dizendo que ele tem qualidades inegáveis. Sem dúvida. Né? Eu estou dizendo que a pressão do presidente pela aprovação é sempre muito grande. Quem o presidente indica, aprova. Isso na história do Brasil, desde o início da República, apenas, e foi na época do Império, que o Senado não aprovou. Então, mas isso não significa que o Senado seja comandado pelo governo. Mas não adianta você vir assim, até hipócrita da sua parte, não foi o Lula, foi o Lula. O Lula indicou sabendo que a indicação dele se converteria na chancela do Senado. Sabendo, né? aspas, porque o ministro Flávio Dino passou 3 dias percorrendo gabinete por gabinete no Senado, foi lá fazer as contas senador por senador e teve que enfrentar monstros dracônicos como Damares Alves, Rogério Marinho e outros senadores pífios. Vamos aproveitar o técnico que tem aqui, que é falar de economia, que eu acho que é mais proveitoso. Mas assim, ficou hipocrisia da minha parte zoando no meu ouvido. Não, mas realmente falar que não foi o Lula, foi o Senado. Não, mas foi o Senado. Tá, quem indicou? O Lula. Então, quem aprovou? Não. Eu respondi você não está me respondendo. Não, quem aprovou? O Senado chancelou, não é o aprovar, Senado aprovou, não é chancela, o nome é aprovação. Tá bom, aprovou. Aprovação em plenário. Mas quem indicou para o Senado? O Lula. Então pronto. E o Senado aprovou. Tá certo, então tá ok. Então foi o Lula. Não, foi o Senado. Tá bom. Por gentileza, esse modelo de presidencialismo de coalizão que foi criado lá pelo Sanches no final dos anos 80, que exige demais a máquina para aprovação. É caro demais aprovar. E não só no Brasil, em todas as democracias que têm um formato parecido conosco. Isso é um negócio impiedoso para os cofres públicos, né? Isso é histórico, né, Tiago? A gente sabe que desde a Roma Antiga, quando se discutia de maneira mais democrática, todos esses pagamentos aconteciam por baixo dos panos. Então, a gente seria muito inocente, na verdade, de achar que isso mudou do governo Temer para o Bolsonaro, do Bolsonaro para o governo Lula, que a gente não teria essas negociatas. Isso é política desde que a política existe, na verdade. E o sistema se adapta muito fácil. A gente sabe que, de fato, ali os políticos fazem essas negociações, né, conforme são as necessidades de cada região, e o governo faz ali as suas tentativas para aprovar o que ele deseja passar. A reforma tributária é um dos exemplos. A gente tem várias situações, obviamente a gente já imaginava que seria um governo que traria um déficit maior para as contas públicas, pelo histórico da própria esquerda, do governo PT. Esse pessoal é guloso, né? Então vai faltar dinheiro. A máquina pública deles é cara nesses esquerdistas. Como é que a gente vai colocar tudo isso para caminhar? Óbvio, o governo agora quer arrecadar para cobrir um pouco desse rombo, para não ficar um buraco tão grande, mas isso tem um certo limite. Até quanto as empresas e as pessoas conseguem pagar? Não dá para a gente ter uma arrecadação da maneira como a turma lá em Brasília mas é uma gula que não acaba nunca. Doutor Luciano, o senhor não interviu ainda. Ô, Cássio, às vezes eu fico até pensando, assim, gente, não existe economia, porque o que existe é política. Tiago, teve uma época que a economia da Alemanha estava assim, 1000% de inflação por ano ou por mês. É economia. É política. No caso do produtor, o produtor está sofrendo por conta de economia, produtor rural,
ou está sofrendo por conta de política? Tá sofrendo o quê, doutor Luciano? Quem falou que esse pessoal tá sofrendo? Esse pessoal, se tem alguém que tem dinheiro nesse país hoje, esse é o produtor rural. Tiago, eu recebo muita gente do agronegócio. Rapaz, eles estavam acostumados a ganhar bilhão e agora tá ganhando só milhão. Mas eles estão mas chateados. isso é um problema. Isso, o que eu falei, é pertinente? Isso está acontecendo ou o pessoal está reclamando de Não tem barriga ninguém desse cheia? povo andando de Fusca. Todo mundo de Hilux zero. É engraçado, né? Luciano, essa é uma pontuação fantástica que você fez. Eu acho que existe, na verdade, os dois mundos. Tem o lado político no meio disso, né? Como a gestão do próprio país, mas uma parte significativa é de decisão do produtor. Obviamente, é uma atividade que envolve muito risco e riscos incontroláveis, porque a gente não sabe quando vai chover, quando vai fazer sol de maneira excessiva. Então, condições climáticas é um risco que ninguém controla. Pragas que podem surgir no meio da plantação da noite para o dia, destruir vários hectares. Então, é uma atividade de risco. Só que muita coisa. E ninguém sai, né? É risco demais e quem entra não sai de jeito nenhum. Só que, Tiago, a gente tem visto nas últimas décadas uma concentração muito maior. Antigamente a gente tinha fazendas menores, e isso tem uma tendência cada vez mais daqueles produtores ineficientes que não têm boa gestão, saindo, vendendo as suas propriedades, né? Ou às vezes ele consegue suportar até uma determinada geração. Quando esse familiar, esse patriarca falece, a família não tem condições de perpetuar o negócio. Não dão conta, né? E aí acaba vendendo aquilo por qualquer preço. Mas é uma falta de gestão. A gente tem mecanismos hoje modernos no mercado financeiro que dá para a gente proteger muita coisa. E infelizmente a maioria dos produtores não usam, parte por falta de conhecimento, que simplesmente não pararam para estudar isso, e muitos se acham burro. É incrível a gente olhar isso, porque são mecanismos difíceis de compreensão, mas as pessoas que estão nessa atividade precisam parar para estudar isso com detalhe. Eu fico pensando a dona de casa que está dentro de um ônibus agora, lotado, com foninho de ouvido, ouvindo a terra, fala assim, o produtor rural que passou aqui do meu lado numa caminhonetona está em dificuldade. E eu então, hein? Cássio, só uma pergunta antes do Zé intervir aqui. Eu queria saber sobre aquela frase do Lula, que não tem problema em endividar para crescer. Vamos endividar o país, se isso é para crescimento não tem problema nenhum. Como é que você acha que o mercado reage a uma afirmação dessa de um presidente da República? Tiago, isso se a gente tivesse um nível de eficiência na aplicação dos recursos públicos, seria fantástico. Só que a gente sabe que o país, infelizmente, o Brasil, não tem essa eficiência na aplicação do recurso. Independente do governo. Independente do governo. Não é só o governo A ou o governo B. A gente tem um problema crônico de, poxa, vamos construir pontes, ferrovias, estradas, isso vai custar 2, 3 vezes mais caro do que deveria. Chega, né? Então, não há limite para o recurso no Brasil, e a gente é um país muito rico, a gente poderia estar muito melhor estruturado se a gente tivesse, de fato, as condições adequadas aí para essas obras no país inteiro. E a gente precisa fazer. O mercado, infelizmente, reage a esse descontrole de maneira total. Não só o mercado financeiro, todos os investidores, fundos institucionais, mas a gente tem os outros governos também de olho no Brasil. Tem muita gente querendo colocar grana aqui fora. E a gente sabe que o que move o Brasil é o dinheiro gringo, infelizmente. Então isso derruba o nível de confiança, né? Derruba o nível de confiança e aí a gente acaba, durante um certo período, ficando com um gargalo muito grande. Então a gente precisa colocar um pouco a casa em ordem, e quando o mercado não enxerga a luz no final do túnel, a incerteza é grande. Então não dá para o governo falar assim, poxa, vamos endividar a qualquer custo, porque talvez essa geração, esse período de 2, 3 anos, até a gente não sinta de imediato as consequências disso. Mas as oportunidades que a gente abre mão de 5 anos, de 10, de 20 anos, elas são muito grandes. Ok. Zé, você Cássio, perguntar uma coisa. Independente do valor de ganho dos grandes produtores rurais, todo ano eles vão na Caixa ou no Banco do Brasil buscar dinheiro para plantar. É verdade isso? Ou as pessoas estão se autossustentando? A atividade agrícola é uma atividade extremamente alavancada. Em geral, parte dos recursos são, de fato, de origem de crédito. Eles vão tomar recursos com os bancos. Crédito do governo.
Não necessariamente do governo, Mas da rede tem bancária. também da rede bancária, tem recursos internacionais no meio disso tudo, mas não se abre uma fazenda em geral só com recursos próprios, aquisição de equipamentos, tudo isso acaba de fato sendo uma atividade alavancada naturalmente. Você sabe explicar economicamente qual foi o fator que levou o preço da carne do boi a baixar tanto? Olha, a gente teve redução primeiro dos próprios insumos, né? A gente teve de fato um recuo no mercado internacional dos grãos, milho e soja, e esses são bases alimentares para o gado, por exemplo, no Brasil, né? Porque muito a gente confina, não só produz carne a pasto de maneira extensiva. Então, parte dessa queda é de fato da queda dos grãos. Mas, Cássio, o que levou à queda dos grãos? Primeiro, uma oferta excessiva, produziu muito grão e não tinha nem isso aí onde... é mais do governo Bolsonaro, porque o governo Bolsonaro acabou que tinha essa bandeira de ajudar no plantio. Eu não vi nada de efetivo também do Bolsonaro, mas havia essa propaganda. Tiago, e aí a gente chegaria exatamente aqui no outro comentário, no outro ponto, produziu muito e não tinha onde estocar. A gente via produtor, por exemplo, com milhares de toneladas jogada no pátio das fazendas, porque ele não conseguia escoar isso para um porto, por exemplo, porque não tem navio suficiente para escoar isso de uma hora para outra, quase que instantaneamente, e ele também não tem armazém dentro da fazenda. Então, isso é um problema crônico de infraestrutura no Brasil. A gente vê áreas no Mato Grosso, no Pará, por exemplo, produzindo agora a níveis absurdos, e a gente não acompanhou o aspecto de infraestrutura. Então, um dos pontos que acabou a queda das commodities de forma geral oferta excessiva, eu não tenho onde estocar, e aí quando o chinês vai comprar, fala, poxa, por que eu vou pagar 200 no saco de soja? Se esses caras não têm onde guardar, eles são obrigados a vender para mim. E chinês não é bom de negócio, né? Exato. Então vai acabar acontecendo a queda em cascata das commodities por conta desse efeito. Claro, doutor. Perguntar ou vamos faturar? Não, pode perguntar, doutor. Ô, Cássio, o governo tem recursos em caixa. A gente tinha que estar investindo em infraestrutura. Sim. Tiago, infraestrutura faz você mudar de país, sabia? Muita gente mudou da cidade de São Paulo para Miami, para Flórida, porque não aguentava mais o trânsito. Infraestrutura é uma maneira de reter gente rica, sabia? Aí no Brasil, quando a gente tem dinheiro, ao invés da gente investir em infraestrutura, a gente começa a pagar salário milionário para funcionário público, dessa elite do funcionalismo público. Que conselho que você dá para esse governante? Investir em infraestrutura ou ficar pagando esse salário de 150 mil por mês para essa elite, ao invés da gente reter jovens aqui, reter gente rica? Porque a melhor maneira de você angariar riqueza é juntar gente rica. E as pessoas, assim que elas têm uma determinada condição financeira, hoje elas vão embora para outros países, procurando o quê? Infraestrutura. Por que os governos não conseguem enxergar as coisas 10, 20 anos para frente? Cássio, por quê? Infelizmente o governo, independente de qual ele estiver no poder, ele quer se perpetuar ali. E ele vai fazer de tudo para se adaptar e para ter essa continuidade. Historicamente a gente sabe que infelizmente o país tomou péssimas decisões no passado, a exemplo de trocar a nossa malha ferroviária pelo modal, rodoviário. Acreditem, o produtor brasileiro, na média de grão, produz cerca de 30% a 40% a mais do que o americano. E pasmem, cerca de 20% de dinheiro acaba ficando na parte de infraestrutura. E é um déficit muito grande. Aqui a gente roda 1.500 quilômetros para um caminhão chegar no porto para exportar esse grão. Nos Estados Unidos é de 100 a 150 quilômetros. Esse grão chega numa barcaça, ele vai descer o rio Mississippi. No final das contas, o produtor americano vai ficar com muito mais dinheiro no bolso do que o produtor brasileiro e produzindo 40% menos. É incrível a falta de infraestrutura que a gente tem. Então, se a gente pensar num país daqui 100 anos, quais são as decisões que a gente precisa tomar hoje? A gente vai se endividar para fazer o que com esse dinheiro? A gente vai investir em infraestrutura, em ferrovia, ou a gente vai continuar construindo estradas nesse Brasil afora do jeito que tá?
Agora são 7h47. Gente, em 1862 já tinha uma ferrovia atravessando os Estados Unidos de costa a costa, de Nova York a Los Angeles. Até hoje nós não temos uma no Brasil, só para você ver o nível de atraso que a gente tem. É uma coisa absurda, né? Essa rodovia norte-sul aqui mesmo é um embaraço que já foi inaugurada umas 300 vezes e tá sem funcionar. Impressionante. 7h47. Ô Zé, eu peço a moça em casamento. Aí ela topa. Aí eu vou lá no padre e falo assim: padre, abençoa aí. Aí o padre abençoa. Aí eu vou pra casa. Quando chega lá em casa, a mulher é brava demais, é violenta demais, e briga, e xinga, e não... Enfim, não era o que eu queria. A culpa é minha ou do padre? Coitado do padre. O padre hoje está levando bucha de laranja aqui para todo lado. Qual é a interferência que o padre pode ter na sua escolha? Ele chancelou. A vida é reflexo das suas escolhas. Ele abonou. Mas né? ele acreditou no noivo. O Lula pediu em casamento, o cenário abençoou e a noiva... Bom, vamos ver se essa noiva vai prestar ou não, né? Perto do que tem lá dentro... Perto do que os dois últimos que foram indicados pelo antigo presidente, nós estamos no céu. Não, mas não foi o antigo presidente, foi o Senado, né? Foi o Senado? Foi o Senado. Eu queria que a gente falasse, cara, sobre essa questão da inflação. O Brasil deu uma refluída aí na inflação, mas é um fantasma que ainda preocupa vocês economistas, não? Sempre, Thiago. Esse é um ponto de gargalo em qualquer nação, na verdade. Porque se isso gera um descontrole... E o governo não consegue segurar ali as rédeas, isso vira um problema crônico. E o Brasil, historicamente, é um país que sofreu com esse tipo de situação. Quem viveu aí nos anos 80, por exemplo, lembra isso claramente. Deixa eu só te perguntar um negócio. Eu escuto os bolsonaristas falando, eles falam assim: tá vendo? Aconteceu foi isso. Esse Lula acabou com esse país, olha só, afundou a economia. O Brasil tá acabado. Ó, em um ano o Lula acabou com o Brasil. Aí eu fico escutando esses bolsonaristas falar e falo: mas gente, parece que tá tudo funcionando normal, não acabou não. Aí eu vou conversar com o povo do Lula. Aí o povo do Lula fala assim: tá vendo? Mudou a vida de todo mundo. Agora o pobre tem dignidade. Agora as pessoas estão felizes. Agora... Assim, mas eu também não tô vendo nada disso. Parece que o pobre continua pobre do mesmo jeito, tá todo mesmo... Quem tá com a razão? Os bolsonaristas que falam que o Lula já acabou com o Brasil? Ou esses petistas que falam que a vida do pobre agora tá uma maravilha com o Lula? É exatamente o que o Luciano acabou de comentar. Falta um projeto de país, Thiago. Nós ficamos num plano de governo que vai demorar 4 anos. E aí, o que vem depois? Então eu tomo decisões pensando nesse período tão curto. Não, eu acho que não é isso que eu perguntei, cara. O Brasil melhorou ou piorou nesse ano? Números. A gente está melhor em vários aspectos. Mas em alguns não tão bem assim. A gente poderia estar infinitamente melhor. Mas claro, para quem está em casa, os preços esse ano caiu um pouco mais. A gente consegue comprar mais coisas do que ano passado. Vamos facilitar, porque o nosso tempo já estourou. Dá uma nota pro governo Lula do ponto de vista econômico, então. Um 7. Então tá aprovado. Ainda pode melhorar muita coisa. 7 mais 7 aprova. Sim. Não foi tão bem. ruim assim, mas pode ser melhor. Tá bom. O Haddad. Um 7 também. Ele ainda tá meio perdido, mas acho que vai encontrar o caminho dele pra no meio Argentina? do governo. Pô, e a Argentina acho que deram menos 10, porque o negócio lá tá difícil. E as atitudes Eu que ele sinceramente tomou? acho que o governo não vai conseguir em 4 anos resolver esse problema na Argentina. Se é que ele vai durar 4 anos. Se ele durar 4 anos, exatamente. Cássio Souza conversando com o cara que pede pra irmã necromante pra jogar carta pra ele tomar as decisões. E o cachorro morto que dá os palpites? Eu acho difícil de ir pra frente, viu? E eu vejo os bolsonaristas comemorando como se... Enfim, meu Deus do céu. Onde nós vamos parar? Se bem que o adversário lá também era... É difícil, gente. Ele disputou com o ministro da Economia com a inflação 170% ao ano. Tinha que ganhar mesmo. Estamos numa crise mundial de líderes gravíssima. Cássio Souza, obrigado por conversar conosco aqui no Jornal da Terra. Até breve, querido. Prazer enorme falar contigo, Thiago, e a todos os ouvintes. E a mensagem final: o remédio, às vezes, na dose errada, pode ser veneno. Então a gente precisa pensar muito bem em qual é a quantidade que a gente toma de decisão, não só para o governo, mas dentro de casa. Então, as nossas decisões impactam o nosso futuro. Muito bem. Muito obrigado pela recomendação. Doutor Luciano, um abraço, querido. Thiago, muito obrigado. Adorei o programa.
Cássio, valeu demais. Zé Augusto, você colocou essa audiência dessa Rádio Terra que já era assim, fenomenal. Você conseguiu levantá-la, que é uma coisa hercúlea. Vitor Hugo, sem você a gente não teria ido ao ar. Muito obrigado. E ouvinte Terra, fique sempre com Deus. O Zé que hoje está se sentindo abençoado como nunca. Um abraço, Zé. Um abraço, Tiago, doutor Luciano. Cássio, um prazer a sua presença aqui, sempre claro, assim, imparcial, objetivo nas suas opiniões. É um privilégio. Vitor Hugo, meu abraço. Eu queria só mandar um abraço para a primeira-dama de Senador Canedo. Me mandou uma mensagem tão carinhosa dizendo: sua sabedoria matinal aquece os nossos corações e espanta as trevas. Bom dia, Simone. Bom dia a todos. Um abraço aí para a primeira-dama Simone Assis, lá de Senador Canedo, esposa do prefeito Fernando Peluso. Choveu, hein, Simone? Agora tem água pro povo beber aí em Senador Canedo. Zé, Cássio, doutor Luciano, Vitor Hugo, ouvinte Terra, vamos juntos até o meio-dia aqui na rádio mais alegre do Brasil. Jornal da Terra. Você ouviu Jornal da Terra.